Amigos da TV Cidade, começamos a partir de agora a segunda edição do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha no ar, pelo canal 14 da NET, região cobertura Farroupilha, também pelo aplicativo. A gente falava muito de tecnologia, tá aí o celular, não dá para a gente brigar. Baixe no seu celular o aplicativo TV Cidade Farroupilha, você vai assistir a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar, desde que haja sinal de internet. No Japão, nos Estados Unidos, já tivemos casos de audiência em Londres, nos Estados Unidos, enfim, países por aí afora também. A tecnologia é o mundo sem fronteiras. O Cidade Aberta de hoje, com a presença do empresário Adelino Raimundo Colombo, diretor-presidente da rede de lojas Colombo. Seu Colombo, gostaria de ouvi-lo nesse momento e proponho para falarmos sobre a economia. Qual é a leitura que o senhor faz do momento econômico que nós estamos vivendo? Seria, talvez, dos momentos econômicos mais delicados dos últimos anos? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que é exatamente essa a situação que eu entendo que seja, viu? E veja bem, o que está acontecendo na administração central, o que está acontecendo lá no nosso Congresso, né? Isso é uma preocupação terrível, né? Porque elas estão falando muita bobagem, né? O que faz o Congresso hoje é uma barbaridade, sabe? Tu viu ali as últimas medidas da Câmara dos Deputados, aumentando a despesa de 100 bilhões de reais, né? Num momento que se deveria pensar muito no primeiro item, que é a economia, né? Entende? Então, por que a economia vai mal? A economia vai mal porque o país é mal administrado, muito mal administrado, viu? Por que o Rio Grande do Sul deve bilhões de reais? Que eu tenho dito o seguinte: eu só tenho um bisneto, mas se tiver 10 e o meu tataraneto não vão ver as contas do Rio Grande do Sul, paga, que não vai pagar nunca, porque, veja bem o seguinte, acontece o seguinte, se fala em 60 bilhões, né, hoje, se fala que se deve, que o déficit público, o déficit do Estado do ano é de 5 ou 6 bilhões. Então estamos aumentando a conta, não estamos reduzindo a conta. Vai parar onde? Vai parar num ponto que não vai dar mais, não tem mais jeito, viu? Então, o Brasil, meu caro, é um grande país. Olha, eu tive assim, o privilégio, meu caro, de, em função da minha atividade, de convite de fornecedores, de conhecer uma boa parte do mundo, viu? Conhecer uma boa parte do mundo. Isso eu falo sempre. O pessoal diz o seguinte: por que não vai morar em Portugal, não tem país melhor que o Brasil. O Brasil é um grande país, aqui tu tem tudo que tu possa imaginar. Mas falta esse princípio, tia. Então, outra coisa que prejudica muito o nosso país, muito, sempre me referindo à política, aos políticos, viu? Se trabalha muito politicamente em função de uma ideologia, não pelo bem do trabalho do brasileiro. Mas por um grupo político? Exatamente. Se faz sempre voltado a um grupo, sempre de uma certa maneira voltado aos grupos que compõem o nosso Congresso, né, Tchê? Tá entendendo? Então, mas a ideologia é terrível, a ideologia te deixa... Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estive visitando agora, ontem, a Maxi Fexum, que é aquela fábrica de tratores, ali em Canoas. Eu fiquei impressionado quando entrei naquela fábrica, quando entrei naquele movimento. Coisa assim fantástica, um negócio de tamanho enorme. Aí eu falei com o vice-presidente e com o financeiro lá dessa empresa, estávamos conversando e tal. Eles me contavam as máquinas que estão sendo lançadas com tecnologia, máquina de colheitadeira, que consegue separar o grão que não é bom, consegue separar o grão. Selecionar os grãos então eles estão sempre buscando melhoria, viu? Eu tenho visto alguns políticos dizendo que a solução do Brasil era a reforma agrária. Entende? Dá um pedacinho de terra a cada um, não resolveu o problema do Brasil. Claro que não por aí. Então, eu dizia para eles o seguinte: escutem, vamos imaginar o Rio Grande do Sul se não tivesse agricultura, vamos dizer, a pecuária, a agricultura, o que seria o Rio Grande? Né? O que seria o Rio Grande? Eles disseram: olha, o Rio Grande é um exemplo
Aqui um exemplo de plantio, de produção, da tecnologia, da agricultura e tal, tal. E de fato, então, o que precisa é isso. Olha, eu li, não sei que jornal, eu leio tantos jornais, que temos 3.000, quantas obras começadas e paralisadas. Ou que não finalizaram. Deteriorando. Isso não tem jeito, né, Tchê? E olha, não sou eu que digo, você, todo mundo. O que se paga de tributo? Se vocês soubessem, a pessoa que não está por dentro, não sabe. O que uma empresa paga de tributo, você não pode imaginar. É uma loucura, sempre tem alguma coisa nova e tal. Só que, lamentavelmente, profundamente lamentável, o dinheiro público é mal aproveitado. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é a má gestão do erário público. Má gestão. Se gasta muito com bobagem, se gasta muito à toa, viu? Se gasta muito. E também é o seguinte, que se quer enganar a população, se quer enganar, dizendo que o governo tem que dar isso, o governo tem aquilo, o governo não pode fazer. O governo tem as obrigações de fazer, que é dar segurança, que nós não temos, né? Tá? Educação, tá? Saúde. Olha como está a questão da saúde. O que é que tem de bom? Tem nada. Obra, estradas, não tem nada. Tá? Nós temos uma carga tributária tremenda, que todos nós pagamos, e o mais pobre paga mais. Porque ele praticamente gasta tudo, gasta todo o imposto. O mais pobre, o mais sacrificado, o mais pagado. Aquele ditado que o mais pobre carrega o mais rico nas costas, talvez é verdadeiro? Na carga tributária? Não diria que carrega, mas que ele é mais sacrificado. Seguramente é, né? Então essas coisas é uma pena. O Brasil, se tivesse olha, eu sempre digo o seguinte, eu fico pensando assim, meu Deus, se o Brasil tivesse uma administração, um Estado, um governo, como a Alemanha, por exemplo, como o Japão, tá? A Croácia, exemplo da Croácia que nós acompanhamos agora aqui. Na Copa. Copa da Croácia, tu viu o que é a Croácia? Tá? Nunca se falava. A presidente da Croácia foi à Copa do Mundo, a presidente da Croácia foi à Copa do Mundo, descontou os dias que não trabalhou e pagou do seu bolso as despesas. Não é do avião, não foi de avião especial, não, foi um avião de carreira, viu? Aliás, falando em avião, deu notícia dizer que ela vendeu o avião presidencial, vendeu. Não precisa. Certo, não ocupava. E a nossa seleção viajou num avião especial, tudo de primeira classe, tudo deitadinho e tal. E a seleção alemã foi num avião de carreira dali até lá. Então, essa maneira de grandeza, entende? A maneira de grandeza se gasta à toa, se gasta à toa. E olha, gente, em qualquer parte, meu caro, na tua casa, na tua vida, se você gasta mais do que você ganha, não tem jeito não, viu? Não tem jeito não. Né? A economia, eu aprendi muito na minha casa, a importância da economia, viu? Com os pais. Com os pais. Sim, porque é o princípio básico. É básico. Aí é onde você sai dali com uma base, né, dos pais. Viu? Não sei se tu um dia te deste conta, mas se você começar a pensar um pouquinho da conta, você está fazendo tudo exatamente aquilo que teu pai fazia. Tudo que você aprendeu de ser honesto, de trabalhar, de ser econômico, de tratar bem as pessoas, etc. Viu? Então, esse é o fato. Nós, o Brasil, é uma pena, porque, meu Deus, quando eu vejo, eu fico sintonizando lá a Câmara, vejo da Câmara, sim, o Senado. TV Câmara, TV Senado. É uma coisa de barbaridade, viu? Que coisa de louco. Mas, na sua visão, o que foi que causou esse desabamento da economia no Brasil? E não é do ano passado, nem do ano retrasado, a gente já vem há alguns anos. A questão, o problema econômico do país, ele tem origem na questão política? Tem. Eu, do meu ponto de vista, tem. Tem, porque não tem investimento. Por que tem tanto desempregado? Por que tem 13 milhões de desempregados? Você já dá, meus ouvintes, dá para pensar um pai de família desempregado? Dá para pensar? Como é que faz? E olha, não é fácil arrumar emprego não, hein? Por profissional que seja, não é fácil. Nesse sentido, cada vez é mais difícil, viu?
Que às vezes eu vejo uma formatura esses dias de 70 pessoas ali lá em Caxias, a minha neta se formou, eu fico olhando para aquela gente, o que eles vão fazer agora com o canudo na mão? Profissionais. Não é suficiente não, viu, tia? Né? E não pode ser um profissional de ter que se especializar, tem que dar coisa. É outro momento, é outra época, viu? Mas dá para fazer, dá para se fazer. Agora, a administração pública, tia, é uma desgraça. É uma pena, o Brasil não merece isso. É um peso para o Brasil? Aquilo que eu falei primeiro, eu sou alérgico às coisas, à ideologia. Quando você põe em primeiro ponto a ideologia, depois o interesse do povo, né? Esse Brasil era para ser um país mais rico do mundo, é para ser um país mais rico do mundo. Nós estamos tudo aqui, nós estamos no frio aqui, tá? Se você tomar um avião e vai para Fortaleza, vai na praia. Tem um privilégio que não são todos os países que têm. Né? Olha a área que nós temos, área de plantio, área verde. Olha o que a gente tem, olha a água que o Brasil tem. Tem tudo. Tem tudo. Subsolo, aqui tem tudo. Tem petróleo. Tem tudo. Mas falta uma ação melhor de quem comanda o país. O senhor fala, temos petróleo, não somos autossuficientes em petróleo, mas produzimos de 80% a 90% da nossa demanda de petróleo. Só que o nosso petróleo, a nossa empresa estatal que refina o petróleo, regula o preço com o barril internacional. Tem nada é difícil entender, né? Nada que ver, viu? Tá? R$5, né, seu Colombo? E tem que pagar, vamos arredondar R$5 o litro da gasolina? É um absurdo. É um absurdo. E que tem que pagar as dívidas que a Petrobras tem, viu? Tem que pagar as dívidas, senão não paga, senão faz... Então, tudo isto que é desmando, é coisa mal feita, tá? Petrobras, imagina, quem é que podia esperar, podia imaginar há 10 anos atrás que a Petrobras podia quebrar? Podia ficar na zona dessa? Ninguém. Houve a época que a Petrobras era o orgulho do Brasil, né? Claro que sim. Agora... E o petróleo é nosso. O petróleo é nosso, é. E houve uma época também que se pensava para a Petrobras, ao invés de ser Petrobras, com S no final, seria Petrobrax. Até os americanos. Mas estou falando isso também, que quanta bobagem que você faz nesse país. Eu me refiro sempre lá naqueles caras. Por que comprar uma refinaria lá nos Estados Unidos? Passadina. Por que pagar bilhões de dólares? Mas por que você tem tanto que fazer aqui no Brasil? Né? Por que financiar Cuba? Por que financiar a Venezuela? Por que financiar a Bolívia? Se aqui falta dinheiro para a empresa que quer construir, quer fazer alguma coisa. Tu vê que ponto que se chega, né, tia? Tu vê que esse ponto. Então, esse é o grande problema desse país. Se o país bem administrado, ninguém seguraria. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, hoje conversando com o empresário Adelino Raimundo Colombo, diretor-presidente da rede de lojas Colombo, é o nosso convidado especial. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer.
Acesse ux.br/transferência e saiba mais. Ux, pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta de hoje, TV Cidade Farroupilha, canal 14, canal digital da NET. Estamos chegando por aí, tem NET, tem TV Cidade, o que é daqui você vê por aqui na nossa TV. O empresário Adelino Raimundo Colombo, diretor-presidente da rede de lojas Colombo, é o nosso convidado no programa de hoje, aqui nos estúdios. A gente estava falando dessa questão política também, certa conexão no final do bloco passado, e o problema com a Petrobras, com o preço dos combustíveis. Eu queria lhe fazer uma indagação, seu Colombo. Na sua visão, a questão da política hoje, o problema é o sistema político que o Brasil tem, ou o nosso problema são as pessoas que estão na política? Eu não tenho dúvida que são as pessoas. Eu não tenho dúvida que são as pessoas. Não digo todas. É bom que se diga, não digo todas. Não se diz todos. São tudo, não é tudo não. Mas a maioria é. Entende? Se faz política de interesse próprio. Grupos daqui, tudo lá. O Delfim Neto que falava o seguinte, quando era deputado, dizia o seguinte: vem cá, me dá apoio da minha reivindicação, tal, que me dá quando tu tiver precisado, eu volto para ti também. Então era jogada ali, não do interesse da comunidade, dentro do povo. Do interesse comum, e sim de alguns interesses. A coletividade sempre de lado. Os fazendeiros têm seu grupo, os advogados têm seu grupo, os médicos têm seu grupo, enfim. A bancada ruralista, isso aí, tudo. A bancada evangélica, tudo isso aí, todo grupo, né? Então é difícil, faz aquele princípio que eu sempre falava, comentava agora aqui também, aquele princípio de trabalho, de se voltar aquilo que é bom para o brasileiro todo, como você fala. Investimento, meu filho. Sem investimento não existe, não vai. Olha, eu defendo, e seguramente serei muito criticado. Eu defendo muito a Revolução de 64. Às vezes nós não nos damos conta o que os militares fizeram nesse país. O Brasil se desenvolveu começando, basicamente, depois da Revolução de 64, que o país se desenvolveu com obra, com estrada, ponte Rio-Niterói, não sei o quê, asfaltamento. O que é que tinha de asfalto aqui no Rio Grande do Sul? Imagina você, como é que... Eu me lembro que a minha esposa, na oportunidade, na época que eu fui para o Uruguai para fazer compras, sair daqui um ônibus para o Uruguai, você lembra disso? Ela disse para mim o seguinte: na volta, nós víamos voltando, e lá entramos numa sala, num bar, que o bar chegou na janela aqui, viu? Quase na janela do onde tinha lama, né? De tanto buraco que tinha. Olha, asfalto por toda parte, agora você via toda. Hoje, qual é um dos problemas? Vamos falar nisso então em estradas, né? Como a manutenção. Hoje não tem manutenção. Fazer uma duplicação de Porto Alegre a Pelotas leva 10 anos. Não tem investimento. Não tem investimento, tia. Não tem jeito. E o Estado tem que fazer investimento, tem dinheiro para isso, tem que ter essas coisas. Né? Mas realmente essa parte eu critico muito. Eu acho que é um dos grandes calcanhares
problema do Brasil, viu, tio? Só problema, tá? Mas, eu fico brincando também. Tio, olha, mas também vamos fazer o seguinte, vamos ficar chorando, não adianta. O Brasil é uma bagunça, mas no fim dá certo. É o jeito brasileiro, então. O Brasil é uma bagunça, mas no final a bagunça se entende. Tudo dá certinho. Tudo dá certo. Bom, já aproveitando também, estamos bem próximos de um período eleitoral, seu Colombo, e me parece também é um período muito delicado, porque hoje nós não temos, o cidadão está um pouco inseguro e descrédito total com a política. Na sua visão, o próximo presidente da República, que perfil ele deve ter? Tem que ser um cara que tenha, tem que ser um sujeito que tenha força, tem que colocar o Brasil de volta nos trilhos? Qual é que é o perfil do próximo presidente que o senhor acha que seria o ideal para nós? Em primeiro lugar, meu caro, quem será? Quem será desses aí que estão aí, candidatos? É difícil dizer que seja esse ou aquele, viu? Muito difícil. Não temos bons candidatos na sua visão? Para mim não tem favorito, hoje, até o momento. Não tem favorito, não. O Alckmin, que é uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo, ele não emplacou. Agora está o Centrão apoiando ele, não sei se é suficiente, viu? De poder criar uns 50 partidos. Agora, o que acontece? É possível que ele ganhe com todo o apoio que ele tem agora e tal, mas ele tem que contentar 50, que dá o ministério para ti, o ministério para aquele lá. Aí é difícil, tem que ser uma coisa técnica. O senhor presidente vai lá, bom, quero melhor pessoa para isso aqui, melhor para aquilo lá, um técnico aqui. Não pode fazer para acomodar. O nosso presidente aqui está quase maluco, porque teve que acomodar, tudo acomodar, até para a ministra do Trabalho, tinha que botar alguém lá para poder acomodar o partido, viu? Que confusão que se criou no Ministério do Trabalho. Então, isso que não dá. Isso não dá. Agora, quem será o candidato? Eu não voto. Não precisa votar, não voto. Mas se eu votasse no Alckmin pela pessoa que eu conheço. Sério, eu sei que ele é. Entende? Sim. Mas agora com essa turma, digamos assim, juntos aí eu tenho dúvida. Viu? E olha, tem o seguinte. Nesse sentido de trocar um apoio em troca do ministério, isso é uma barbaridade, né, gente? Que, aliás, é um comércio, né, seu Colombo? Sim, senhor. Quem fez isso muito e se acabou com o partido, do meu ponto de vista, é o PMDB. O PMDB era o maior partido do Brasil, disparado, né? Mas com o apoio que ele trocou com o governo do Lula e Dilma, né? Colocando lá o Ministério daqui, o Ministério de tudo, acabou com o partido. Então se trocou o princípio de trabalho por um cargo, por uma posição de esse ou daquele, para dizer, bom, fazer parte. Não dá para ser assim, tem que ser na base da técnica, do trabalho, da coisa mais séria. Não pode ser assim. Esse, para mim, é um grande problema que nós temos no país. O próximo presidente terá que fazer reformas profundas no país? Terá. Quais delas? Mas será que tem apoio? Porque ele pode querer fazer. Está ali o nosso governador querendo fazer alguma coisa que é interessante para o Brasil, para o Rio Grande. Vê se ele consegue. Privatizar a CE, privatizar mais aquela... A CRM e a Sulgás. Essa CE, se o Rio Grande desse a CE de graça para alguém, assumir todos os cargos, pode dar que é um bom negócio. A CE? Dá de graça. Dá de graça. Te livra de um prejuízo de 1 milhão e não sei quanto por ano. É uma loucura. E mais as questões trabalhistas. E Estado não é para isso. O Estado não é para ter o zoológico, para ter não sei o quê. Não é papel do Estado, viu? Não é papel do Estado, não é isso aí. Mas é assim, é assim. Então, uma outra coisa, a reforma política, tem que ter uma reforma política. Nós temos mais de 35, depois, 36 meu caro partidos. O seguinte, não sei quantos partidos tem no Brasil. Mais de 35. Ninguém sabe. Mas para que tanto partido? Eu nunca vi coisa assim, né? Porque normalmente num país desenvolvido tem 2 ou 3, né? Não tem mais do que isso, né? Então, olha, é bom... Às vezes é bom a gente não se preocupar muito, não se ligar muito a isso, porque você pode até, digamos assim, começar a ser pessimista. Eu sempre fui uma pessoa otimista e continuo otimista.
Eu acredito no amanhã, não obstante o que está aí. Eu acredito no amanhã. Eu não tenho nenhuma preocupação tão grande, digamos assim, de fazer um investimento. Se tiver que fazer, eu faço. Né? Porque, como eu disse, brincando, né? É uma bagunça, mas dá certo. No fim, o Brasil dá certo. Mas o custo é muito grande, o custo é muito grande. Agora, que eu fico pensando assim, o desemprego, eu acho uma coisa triste, né, tchê? Há poucos dias esteve em Farroupilha o Clóvis Tramontina, o senhor conversou também com o Clóvis Tramontina num evento no Cindy Lojas, e o Clóvis Tramontina, numa entrevista aqui para a TV, perguntava ao Clóvis sobre a situação do momento, e o Clóvis, temos que sair desse marasmo que o Brasil vive. Chega de falar de Lava Jato, nós temos que pensar no trabalho. Tem 13, 14 milhões de pessoas desempregadas. O senhor também compartilha desse pensamento do Clóvis Tramontina? Sem dúvida, sem dúvida. Temos que bater, não adianta, né? Agora, falar no Lava Jato, que coisa, né? A que ponto você chegou, rapaz? A que ponto chegou um deputado sair com uma mala com 500 contos, 900 mil anos? Que ponto como você roubou nesse país, rapaz? Mas como é que pode? 51 milhões dentro de um apartamento. Sabe o que é 51 milhões de reais? Não faço ideia. Sabe essa ideia? Não faço. Quantas a malas? gente viu pelas imagens. Quantas malas de dinheiro? Você imaginou? Como é que foi possível juntar todos esses valores? Quanto tempo será? Só com suor? Nem pensar. Não, que suor, só para carregar, só, viu? Então, é uma vergonha, viu? É uma vergonha. Olha lá. Nós damos o Congresso dá um mau exemplo ao Brasil. Eu penso o seguinte, se o Congresso, por exemplo, recesso em janeiro, recesso em julho, recesso não sei o que em dezembro, mas trabalhar, como é que você faz? Não trabalhar. Então, se o Congresso desse exemplo lá de cima, de trabalho, de retidão, de responsabilidade, depois vem... É o efeito cascata. Cascata, no sentido positivo, assim não é no sentido negativo. Agora, voltando na tal de Lava Jato, não se sabe mais aonde é que não roubaram, né, Che? Qualquer coisa que mexe aí tem rabo preso. Acabaram até bom, enfim, aquelas instituições lá, como é que se chama lá, da Petrobras, aquela dos empregados, como é que chama lá? Associação dos funcionários? Agora me deu um branco. Me escapou também. Bom, não caso. Acabaram também. Roubaram tanto que até isso levaram, né? Entende? Então, é uma vergonha, né? Mas, no fim dá certo. O pré-sal, bom, tem tantas coisas que surgiram. Só um último assunto para nós encerrar, seu Colombo. Como o senhor, como empresário e uma pessoa íntegra de muito trabalho, vê... Hoje, se a gente percebe a máquina pública, eu vou falar da máquina pública, leia-se no município, porque nós não estamos numa ilha da fantasia, Estado e na própria nação. A máquina pública é cada vez mais obesa, mais pesada. Sai concurso público, a gente vê filas, as pessoas só querem trabalhar no setor público. Como o senhor vê essa grande procura das pessoas por querer trabalhar no setor público? Daqui a pouco, esse setor público não pode chegar à conhecida bancarrota? Bom, então deixa eu te dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa que não aceito, não concordo que cada cidadão não tenha o princípio de... agora me escapou de novo. O princípio de otimismo, de melhoria de vida. Perspectiva. Perspectiva. Por que eles procuram isso? Pelo comodismo. Não faz nada. Estabilidade. Lógico. Não tem ambição, é isso que eu quero dizer. A pessoa tem que ter ambição. Você não pode ter uma ambição de fazer um papelzinho ali e contar os dias para se aposentar. Isso não é vida, tia. Isso não é vida, você tem que contribuir, tem que produzir, tem que fazer alguma coisa, tem que liderar alguma coisa. Porque não pode passar aqui no mundo para se aposentar, para ser funcionário. Tem que ter o princípio, então, ambição. Você resolve os problemas, você cresce com ambição. Eu tenho um carro bom, quero um melhor.
quero uma casa boa, quero melhorar minha casa. Mas eu vou fazer com trabalho, entende? Ambição. Tem que ter ambição na vida. Eu defendo isso. Senão não se vai a lugar nenhum. Não, nenhum. Seu Colombo, quero agradecer em nome dos nossos telespectadores que tiveram a oportunidade de ter tanto aprendizado, e o seu Colombo é uma pessoa muito acessível também. Obrigado pelo carinho que o senhor tem sempre dispensado a minha pessoa e a própria TV nesse momento também. E ouvi-lo é sempre uma aula. Eu passei pela academia, pela universidade. Ouvir o seu Colombo aqui é ter uma aula de comércio, de visão, de empresário, uma pessoa íntegra e que com certeza contribui e contribuirá para o nosso município, para o estado e também para a nação. Muito obrigado, que Deus lhe conceda longa vida ainda, hein? Nada de se aposentar, hein? Eu quero. O senhor está aposentado, mas nada de parar de trabalhar. Não é comigo não, viu? Jogar dominó ali. Não é esse jeito. Obrigado. Obrigado a você. Nós vamos encerrando o programa Cidade Aberta de hoje. Mais uma vez agradecido ao seu Adelino Raimundo Colombo, nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade. Muito obrigado por ter estado conosco também. Obrigado em nome de todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço e a gente volta com o Cidade Aberta, com outro tema, outra pauta, outros convidados na próxima edição. Até lá, e a gente se encontra aqui pela TV Cidade.